Boa noite, amigos e amigas de Os Analistas. E aí, madrugaram assistindo o debate o primeiro debate com os candidatos a prefeito de São Luís? 11! Dava um time. Rapaz, é o homem que vai comandar a nossa cidade por 4 anos. É o homem, e eu estou dizendo o homem, que só tem macho candidato, não tem nenhuma mulher. Esse está ali entre aqueles 11, o cara que vai resolver as filas da marcação de consulta, as ruas absolutamente esburacadas, as paradas de ônibus sem abrigo, o bairro que dá água não, e outro também não, os transportes coletivos com ônibus de não sei quantos anos de idade. Tá lá. Quem assistiu ao debate para escolher o melhorzinho? Hoje nós vamos conversar aqui o que cada um dos nossos analistas acham. Hoje está um time belíssimo aqui, com a nossa prata da casa, presente Danilo Quixaba, apresentador do Fazemos Qualquer Negócio, o inexprimível Felipe Clã e o aziado Marcos Saldanha, que está sempre com o comentário na ponta da língua. Boa noite, meninos, obrigado pela gentileza de estar aqui. E vamos começar com o Danilo, que vem muito raramente aqui, deveria vir mais. E aí, Danilo, quem foi o ponta direita? Boa noite, Geraldo, boa noite aos analistas. Bem, eu acompanhei toda a blogosfera, acompanhei em todos os lugares e eu tive opinião diferente. Eu tive a impressão que eu assisti um debate diferente do que eu percebi na imprensa e do que eu conversei com alguns amigos. Mas a análise que eu vou fazer, a opinião que eu vou dar é com relação ao desempenho em oratória. Não a projeto de governo, muito menos a outras nuances ou contextos anteriores. Eu vou me resumir ao debate que eu assisti, que pode influenciar o desempenho de acordo com o dia que o cara está, a saúde que ele está, o momento, até o ambiente ali influencia de fato no debate do que acontece. Mas do que eu gostei, Geraldo, o teu jogador mais hábil foi o Neto Evangelista, porque ele soube ser ácido, ele utilizou bem o tempo, não foi atropelado nenhuma vez, ele conseguiu atacar quem de fato era o oponente dele, que era o Duarte, de uma forma cirúrgica e teve uma oratória limpa. Eu de fato achei o desempenho do Neto Evangelista bom. Todo mundo está falando do Franklin Douglas, do pessoal, pelo desempenho dele, que já era esperado pelo fato dele ter uma habilidade muito grande de leitura, de comunicação e tudo. É uma pessoa que tem uma visão de mundo interessante, logicamente que um debate ele dominaria bem. Mas eu não sei se é agressividade ou se é argumentação metralhando todo mundo, se isso quer dizer que a pessoa foi bem no debate, que é propositivo e não apenas de conflito, né? Essa coisa americana que a gente aprendeu, que debate bom é debate que tem briga. Isso é uma coisa dos Estados Unidos, porque o debate é encarado como um show de televisão. É o Super Bowl e o debate dos presidentes. Mas, enfim, Neto Evangelista, o Geisel me pareceu muito agressivo, Geraldo, muito agressivo, batendo em todo mundo e tal, repetindo algumas coisas, e esses foram que chamaram mais atenção. Mas, de fato, chamar a atenção não quer dizer que tenha ido bem no debate político e nem nas propostas para São Luís. Marcos Saldanha. Olha, eu gostei do debate. Para um primeiro debate, eu acho que foi bom. E gostei muito, e eu já tinha essa expectativa desde antes das eleições, que era essa composição, como isso ia se fazer. Tem uma máxima que diz que ninguém melhor do que o opositor para falar do candidato, né? Então eu acho que a composição desses 11, ela é interessante. Eu acho que a gente pode ter, se nós soubermos tirar proveito, eu estou nessa missão pedagógica. Eu acho que nós, jornalistas, teremos um papel muito importante nessa eleição. Então eu acho que, por exemplo, assim, não acho que cabe fazer análise assim, porque o mediador estava nervoso. O mediador não é candidato a nada. Nada. Ele pode errar, ele pode patinar, eu estou dando só um exemplo. Então eu acho que a gente tem que tirar o máximo de proveito do debate.
da discussão. E isso é bom quando tem um enfrentamento propositivo entre um candidato ou outro. Por exemplo, você tem um Iglesias que conhece saúde. Então, é médico, eu acho que ele foi importante ali. Ele tem, claro, a intenção política dele, mas é legal quando ele faz contraponto de quem está de dentro do sistema de saúde, de quem conhece. Então, você tem, por exemplo, o Hertz, que apesar de ter uma posição mais radical, mas é um professor, está dentro da sala de aula, inclusive da rede municipal de ensino, conhece a escola como poucos. Ele não está falando do que ele leu em brief, ele está na sala de aula. Então, eu acho que essa composição ela pode ser muito interessante. O Rubem Júnior estava lá na Secretaria de Cidades. Então, ele conhece, ele até falou no debate, conheço muito bem a pauta de habitação. Então, eu acho que se a gente souber tirar proveito, porque vem uma sequência de entrevistas muito grandes, quer dizer, tão preparados mesmo, quer dizer, o Neto teve lá na assistência social, enfim, desenvolvimento social, perdão. Então, assim, você tem uma série de perfis diferentes. Eu acho que o nosso papel nessa eleição é não deixar o perfil ser construído nem maquiado. Eu estou com essa missão pedagógica de fazer com que os candidatos, nas entrevistas, na sabatina, no debate, e no debate que a gente vai fazer pós-debate, que é isso que a gente está fazendo, para a gente não ficar em picuinhas, para a gente não ficar alimentando fake news. Eu acho que quando a gente, eu estou falando enquanto imprensa, enquanto jornalista, posicionar o que a gente espera, o que a gente quer e levar a opinião pública para isso, pode ser uma ingenuidade minha, mas eu acho que a gente vai ter um poder de elevar o nível do debate, porque eu acho que assim, mais do que elevar a temperatura do debate, que é o que as pessoas, como você falou, querem, eu acho que a gente precisa elevar mesmo o nível do debate, porque tem nível. Ali você tem pessoas muito preparadas. E eu acho, por exemplo, que não pode acontecer nessas eleições o que já aconteceu em várias, que é, vou citar nem a do Maranhão para não criar problema, mas é Fernando Collor, você ir numa imagem, um Jair Bolsonaro, você ir num discurso de oposição, por exemplo. Então, eu acho que esse exercício a gente vai precisar fazer muito nessas eleições. Sua vez, Felipe. Sabe, né? O cara, quando sabe, é uma coisa absurda. Nós sabemos, nós todos. Deixa eu dizer, assisti, detalhei, anotei, fiz todos aqueles processos, deixei de lado. O primeiro debate é muito importante para a gente entender, concordo plenamente, estrutura, pessoas, né, colocação, tudo. Principalmente para cá, para nós. Sim. Fomos a primeira TV a registrar que nós íamos respeitar todos os candidatos, né, que todos eram importantes no processo democrático. Mas, particularmente, eu acho que foi água morna, parada. Deu para aquecer mamadeira? Deu para aquecer a mamadeira, mas não botou, não sacudiu. E o pior de todo o processo de preparação desses candidatos, uns mais, outros menos, lá nós vimos coisas raivosas, nós vimos coisas espantosas, nós vimos amizades de 40 anos se acabar ali naquele debate. Franklin, eu sou testemunha de Tuibira. Nós estávamos na rua juntos, Geraldo é outro. Mas a rusga já começou há meses, né? Já. E aqui, quando ele veio, ele já soltou umas 10 farpas em cima dele. Bom, esse é o problema deles dois, né? O eleitor não quer saber disso. Brigue, mas não suja meu vestido. O que é que o eleitor quer saber? O que é que a pessoa que estava assistindo, que ainda não vota, ou já vota, ou não tem interesse de votar, né? Ele quer saber quem tem capacidade de conversar com a população. Um gestor, não adianta o gestor dizer, eu sou isso, eu fiz aquilo. E olha, a Band teve, junto com a TV Universidade e a rádio também, tiveram a capacidade de pensar o seguinte: primeiro vamos colocar as pessoas para se apresentar. Eles tiveram tempo para se apresentar. Nenhum deles pode dizer que eu voltei a falar disso, eu voltei a falar daquilo, eu fui piegas, eu fui vitimizado. Não, eles deram um bloco inteiro para as pessoas se apresentarem. Nenhum soube se apresentar. Nenhum. Aquilo é falta de preparo, aquilo é falta de você ter um mídia trabalhando, é capacitar
o candidato. Por quê? Porque o candidato, ele é o alto-falante, ele não é o microfone, ele já chega no final junto com a população. Então eu vejo com muita preocupação, né, porque eu vi que ontem muitos já caíram. No primeiro debate, naturalmente, sem acusações que roubou, que é filho, que é isso, que é aquilo, que é júnior, que participou de corrupção, né? Não, eles por si só, por falta de capacidade, por falta de treinamento, né? Você não pode ser um homem público. Geraldo é diretor de teatro aqui, Danilo já estudou junto comigo, nós sabemos disso. Você não pode querer ser uma pessoa pública se você não está preparado para entender todas as nuances do palco. Até a coxia é fundamental para o público lhe entender, o público compreender a coisa. Propostas? Nenhuma. E vejo, só para finalizar, vejo com muita preocupação a intenção de federalizar essa campanha, de trazer para a terra de Flávio Dino, entendeu? A briga política e pessoal de Flávio Dino com a coisa. Espero, inclusive, que tanto o apóstolo, né, que não é o Judas, é o apóstolo, né, que eu nunca vou me esquecer disso, Silvio e o experiente Rubem Júnior, não entrem nisso. Nós não queremos isso. Nós queremos os produtos. Bom, fazemos nossa paradinha e já a gente dá continuidade nisso. De volta com os analistas. Hoje nós estamos fazendo, acho que foi Saldanha que falou, o debate do debate, né? Pois é. Avaliando o primeiro debate ocorrido ontem entre os candidatos a prefeito de São Luís. O Saldanha disse aqui no intervalo que queria ouvir a minha análise. Então eu vou falar um pouquinho aqui do que eu acho. Eu achei bacana o Danilo começar dizendo que ia avaliar a performance dos candidatos. O Felipe misturou as coisas e fez um comentário tão elevado que pareceu até um capítulo de Heidegger. E Saldanha sempre alinhavando e costurando as coisas. Veja só, como os dois meninos falaram, quem se propõe a estabelecer, Saldanha, um diálogo com a sociedade, e todo político tem a obrigação de ter o domínio do diálogo, porque, afinal de contas, ele é um representante. O representante tem que se portar aos seus representados. Então, ele tem que ter o mínimo de capacidade de dialogar. E isso envolve, como Danilo falou, oratória. Envolve, como Saldanha falou, preparo e conhecimento. E, como Felipe falou, estratégia. Eu não vejo tão caoticamente como o Felipe viu. Felipe achou péssimo. Saldanha disse que gostou. Danilo não falou nada, né? Só disse que gostou mais do Neto. Eu gostei também do debate. Achei que, de uma forma geral, todos são pessoas muito preparadas. Todos mesmo, todos. Alguns mais do que outros. O Franklin é preparadíssimo. Acabou de terminar o doutorado dele exatamente numa linha da política. É uma linha que já tem uma estrada aí, porque Gramsci é um estudo muito grande, né? O Madeira tem uma vivência nessa parte intensa da vida, que ele foi juiz há muitos anos na vida. Aí vem os políticos, né? Eu acho que a gente pode chamar de profissional, que os caras já estão lá, terceiro, quarto, quinto mandato, que a gente pega a Rubens Júnior e Neto Evangelista, que já tem um traquejo grande na política e sabem navegar. Falam bem, todos os dois falam bem. O Neto, além de tudo, ainda tem aquele vozeirão que contribui para ajudar no discurso. E é uma contraposição à falta de oratória de Dr. Madeira, porque ele também acho que ainda está debilitado por conta da Covid, que ele ficou outro dia. Eu acho que isso pesou muito na vida dele.
porque também é um homem que tem a capacidade de oratória, porque precisou exercê-la a vida inteira. Eu acho que o Hertz também peca na oratória, na performance, né? O Franklin peca na performance porque não fez um treinamento corporal e vocal, o Hertz também não, até porque eles são pessoas que acreditam que tudo é conteúdo. Eu, como escritor, vejo a coisa diferente, né? É conteúdo e forma. Porque para você mostrar, você tem que dar uma forma ao seu conteúdo. E o político tem essa obrigação de ter o dom de dar a forma correta. Eu vou passar a palavra, acho que daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais. Vamos começar agora com o Felipe. Olha, deixa eu colocar aqui uma coisa. Nós já falamos da estrutura, nós falamos da técnica, nós falamos do preparo, né? Então vamos trabalhar essa questão que nos surpreendeu. Eu vou começar pelo Duarte, né? Eu estava aqui fazendo uma leitura. Assim, é importante se entender que as pessoas também têm necessidades todo dia. Todos nós viemos de família que lutaram, que lutam. Não há essa coisa, eu nunca conheci um homem rico na minha vida, eu já conheci muitos que não veio de baixo, né? Até porque meu pai sempre dizia, né? Pro neto não sobra nada, né? Porque pai rico, filho nobre, neto pobre. Mas precisa se entender que as pessoas estão na labuta todo dia, que as pessoas estão sofrendo, não é porque eu vendi isso, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que isso vai ser a referência que você é uma pessoa de bem, né? A conduta das pessoas é que vão. Eu observei muito isso ontem e me assustei da magreza que ficou o menino Duarte em se colocar na vitimização. Isso me preocupou muito porque ele é muito maior do que isso. Ele tem muito mais capacidade, ele é professor universitário e tudo mais. E também ficou tratando de se vender o tempo todo. Esquece isso. Para que isso? Ninguém estava afim de escutar isso. Né? Eu queria escutar, era proposta. Uhum. Terminou? Não. Eu vou pedir, Saldanha, dos comentários, Felipe, que eu li dos outros analistas que estão aí aos cântaros nos blogs e nas páginas do jornal, você acha que está tendo uma briga pelo segundo lugar e estão esquecendo que o objetivo é o primeiro? É o primeiro, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que o jogo está... A gente teve a pesquisa, né? Essa semana aqui na TV Guará, na Econométrica. Me permita, volto a repetir o que disse. Tirou o conforto da eleição. Pois é, não é isso? Porque eu estou impressionado, Geraldo, eu quero lhe dizer o seguinte, como foi criticado, né, pelas pessoas, mas não os dados. Sim. Foi criticado o fator que gerou essa coisa. Por todos que eu tenho conversado, do assessor aos candidatos, não, olha, a gente respeita porque a Guará é indiscutível, que não sei mais o que, babá. E não é porque está pisando em ovo com a gente, não. Mas vocês criaram uma confusão na cabeça do eleitor, de vez vocês... Ao contrário, nós criamos, foi um fato real. Pois é, e aí é bom lembrar também que a pesquisa ela é feita ainda num período de pré-campanha. Né, o período aí de 20 a 22, não é isso, Geraldo? Que ela é feita em 40 bairros de São Luís. Eu dei uma analisada nos bairros. A área Itaquibacanga bem representada, que é uma área densamente. Aí você tem a área do distrito ali, da saída, zona rural de São Luís, a Estiva, né? Eu acho que poderíamos ter mais bairros, porque tem Maracanã, tem, mas a Estiva ali tem uma representação. E a área central da cidade muito representada, Monte Castelo, Alemanha, chamando o próprio centro, Lira. Aí você tem Cidade Operária, você tem, enfim, algumas áreas que distribuem. Você pega ali o dado e distribui ele para poder analisar e faz um raio-x antes da campanha. Então, eu acho que por isso que o debate é interessante, ali esse primeiro movimento. Agora, resta saber se de fato ele toca na população e ele altera, porque eu acho que a eleição está aberta.
A eleição está aberta. Você ter um Braide liderando com uma boa vantagem, isso aí já era normal, já era esperado. Há que se dizer, antes da campanha. A campanha começou domingo. Agora começou a campanha. E você vai ter um conjunto de entrevistas. Ninguém conhecia. Eu não conhecia o Silvio Antônio, o apóstolo. Eu nunca tinha visto ele. Olhei no debate, por exemplo, com tempo igual para todo mundo ali, né? Então, eu acho que essa disputa do segundo lugar, que foi o que você perguntou, Geraldo, ela é muito confortável para o Braide. É exatamente isso. Ou seja, e se você tiver ali, por exemplo, também o Hertz e o Franklin também atacando ali o Bira, atacando o Rubens, o Braide sobra. Então, assim, eu não estou dizendo nada com isso a não ser se o Hertz e o Franklin continuarem atacando Bira, Rubens, por exemplo, no debate, eles estão meio que escolhendo o Braide como candidato. Infelizmente, na política, a oposição e a posição, elas escolhem, né? Então, é importante avaliar direitinho esse movimento, porque se ficar, como você falou, uma briga intensa no segundo lugar, o primeiro lugar vai ganhar distância. Daniel. Bem, o Braide sumiu de fato. Ele sabe qual a importância de um debate, afinal, o monstro Braide foi criado naquele debate do ano de 2016, o debate da Mirante, né, que acabou dando espaço para ele, que ele brigou para entrar e acabou, né, se dando muito bem. E aí ele sumiu, acredito também por conta dos outros candidatos que não souberam, que não chegaram nele da forma como deveriam. E lembraram mais do Edivaldo Holanda Júnior do que de fato do primeiro lugar. Mas aí, professor Marcos, você falou do Silvio Antônio. E o Silvio Antônio é um personagem interessante, todo mundo está falando que conhece ele agora, mas eu conheci ele no ano de 2016, aqui na TV Guará, onde ele já me deu algumas entrevistas, e é o proselitismo religioso que sempre teve a intenção de infiltração política, que é uma intenção que ele sempre teve. Ninguém me contou, eu estava em um culto de pastor Silvio Antônio, isso há muitos anos atrás. Ele tentou ser candidato a deputado federal, me parece que houve uma confusão, ele teve uma quantidade de votos, enfim, acabou não sendo... Aconteceu algo nesse sentido, ele já participou do processo eleitoral outras vezes. Ninguém me contou, eu vi, não tenho gravado, não tenho filmado, mas eu lembro. Silvio Antônio disse que esquerdista vai para o inferno. E foi dizer onde? Na igreja do Quatraque, que fica ao lado da delegacia, que eu esqueci o nome, onde ele é o apóstolo, o bispo de lá. Ele tem esse posicionamento radical e deve ter se deleitado com os últimos anos do Brasil, do que aconteceu, do que virou. Então, ele se assumindo como representante de direita, ele pode fazer uma zoada, pode fazer um barulho, mas não dá para levar a sério ele dizer que Bolsonaro é honesto. Não dá para levar a sério aqueles posicionamentos toscos referentes aí ao que ele diz contra o Rubens Júnior, né? Do Lula, que é uma questão federal que não tem nada a ver, como o Felipe falou. E o Silvio é um personagem exótico, mas que está cada vez mais presente, é muito perigoso no processo democrático. Isso me preocupa, viu, Daniel? Só complemento aqui. Exótico é ótimo. Exótico. E uma frase, Exótico é excelente, só um pouquinho. Eu não quero avacalhar. Não quero avacalhar. Não precisa. Mas o Silvio falou uma frase, Felipe, que eu fiquei assim, sabe? Qual? O Silvio Antônio disse: eu não darei o peixe, eu darei a vara. Ele falou isso, gente. Assim, pô, esse espetáculo bizarro não dá, né, Felipe? Deixa eu só completar uma coisa aqui, porque é exótico. Eu não ia comentar isso e tudo, mas porque eu trabalho com imagem, como Geraldo também. Gente, o que era aquilo? É perfeito. Aquele cabelo leva 3 horas para fazer um cabelo daquele, não é possível. Sim, Marcos, tu ia falar alguma coisa? Não, é esse complemento aí que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque tem os radicalismos, né? Ou extrema direita, ou também uma extrema esquerda. Eu acho que não cabe. O pessoal tem tido um momento, né, Geraldo, muito interessante. No Rio, foi para segundo turno, não foi? O pessoal teve um crescimento. Eu acho que o pessoal, ele tem um papel importante em discutir a cidade. Eu sempre dizia isso quando o candidato do pessoal, você lembra, era o doutor, sempre na questão da segurança, dos direitos humanos, por exemplo, sempre foi o candidato, foi algumas vezes candidato ao PSOL, não vai perdoar eu ter esquecido o nome, professor... Saulo Pinto? Não, antes do Saulo Pinto, que também é um bom nome, mas antes dele a gente tinha o... vamos lembrar já. Professor do IFMA? Não, do advogado dos direitos humanos. Pedrosa. Excelente quadro. Aí eu sempre dizia, o papel que o Pedrosa, eu sempre dizia, Pedrosa, é muito importante você participar do pleito. Você lembra, 2014, presídio pipocando e ele estava no debate.
Então eu digo assim, é pedagógico a presença dele, porque ele tinha dados de presídio, tinha dados de segurança pública, quer dizer, nós aprendemos muito com ele no debate. Então eu acho assim que o pessoal, não é que ele não deva concorrer à disputa, é que ele não pode deixar de ter esse papel na disputa. Que ele sempre tem uma oposição muito interessante, que é uma oposição com estudo, com dado, né? E só para fechar, eu lembro mesmo que na época do Flávio Dino, assim que ele assumiu, não era nem um grupo de Rosiana que tinha perdido a eleição que fazia as melhores oposições, era o grupo do PSOL ali, por exemplo, né? Ok, fazemos a sua segunda paradinha, voltamos já já. De volta com os analistas, hoje estamos avaliando o debate de ontem. Então, eu vou começar aqui, antes de passar a palavra para Felipe Clã. O problema do PSOL é interno, Saldanha. É lógico, todo aqui sabe, mas vamos falar. O PSOL tinha membros do PSOL que queriam apoiar o Bira do Pindaré, e foi uma tese que no final foi derrotada e entraram com o candidato próprio. E dois integrantes muito preparados do PSOL estão afastados, resolveram se afastar por conta de questões internas do grupo. Um deles é o próprio professor Pedrosa, que é uma pessoa sensacional, e outra pessoa interessantíssima é o professor Saulo Pinto, do Departamento de Economia lá da UFMA. Então, lá no PSOL, o professor Saulo Pinto, inclusive nas redes sociais, foi fazendo comentários engraçadíssimos do debate. Ele estava acompanhando. Eu ia falar sim, e eu quero, Felipe, que você comente, juntamente com o que você está esperando para comentar, a fala do governador, a tuitada do governador Flávio Dino, que reiterou que respeita todos os candidatos do grupo que o apoiaram e que espera que o prefeito seja aquele parecido com o Edivaldo Holanda que vai caminhar com o grupo Dino. E olha que não foi combinado o que eu ia falar. Pronto. Tu ia falar justo Era isso? isso. Vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. O jogo está muito bem definido. O jogo está muito bem definido e, inclusive, me causou surpresa ontem, porque, em dois sentidos, todo mundo se apresentou. Não sei se estão assustados, se estão preocupados, se estão vendo que podem sair pior do que entraram, né? Mas todo mundo ontem, desse grupo, tirando o Braide, tirando o Hertz, né? Tirando o pastor Silvio, todo mundo agora é amigo de Flávio, todo mundo apoia Flávio, todo mundo é coleguinha desde criança. E, pasmem, do prefeito Edivaldo Holanda, que está com 62%, segundo pesquisa aqui, e do Ibope 57%. E nós temos dito aqui que pode passar de 80%. Tem mais 100 obras para inaugurar em 3 meses. Algumas foram bem criticadas ontem. E aí? Eu adorei o Iglesias dizer assim: nada melhor do que um asfalto para a criança não sofrer pela poeira e tudo mais, ter qualidade de vida. E se não deu para fazer uma maternidade, pelo menos fizeram uma praça, né, lá na cidade operária. Pronto, né? Engraçado que o Rubens começou defendendo o prefeito. A turma toda passou 7 anos e meio batendo no prefeito. Ninguém vem a público defender o Flávio Dino. Flávio Dino é um cara que apanha todo santo dia. Tanto é que o porta-voz de Flávio Dino é Flávio Dino. Onde já se viu isso? Isso eu critiquei, Marcos vai lembrar disso, isso eu critiquei muito, inclusive com uma matéria, né? Não só com notas na coluna, dizendo assim: no dia que tiver um problema com algum secretário, é ele que vai ter que ir lá defender? Mas eu volto a lembrar uma coisa, que durante nossas entrevistas aqui, Danilo, nós cobrávamos 2 coisas: gestão e orçamento. Eu não vi nenhum candidato dar números, eu não vi nenhum candidato encontrar a fórmula mágica, porque vai ser fórmula mágica. Embora tenha sido perguntado isso lá e reclamado depois. Perguntei, o candidato não respondeu. Nenhum estuda ou nenhum quer entrar nesse debate. Nós precisamos entender isso. Danilo. Bem, lembrar do Bira, né, que em vários momentos ali se
foi enquadrado de uma forma como nenhum outro. O Bira, de fato, foi quem mais perdeu com o debate ali do pouco que tinha, do pouco capital eleitoral que tem. E a situação do Cajueiro, quando citada, ela foi muito delicada e causou um desconforto imenso em todo mundo que foi envolvido ali naquela discussão, porque muitos foram forçados a dar pela primeira vez um posicionamento que jamais deram, que tinham, que pensavam, que de certa forma tinham que esconder, mas que enfim, ali aquela bomba foi estourada. E esse assunto que pensávamos já tinha passado na memória de muita gente, foi reavivado ali. Numa discussão municipal que até nem tem tanto a ver com o processo eleitoral, mas foi um assunto desconfortável que eu vi ali que causou um constrangimento para o Bira e para os demais. Pois é. Bom, eu queria levantar alguns pontos da análise que eu fiz do debate. Eu assisti, reassisti, fazendo anotações e tudo. Zona rural é uma coisa que esteve presente ontem no debate por conta do Cajueiro, mas eu sinto falta de um debate de zona rural com dados, com projetos mesmo reais, viáveis, possíveis. Eu acho que a zona rural tem um grande número de moradores que, em geral, não é contemplado. Então, o primeiro ponto, eu acho que para além do Cajueiro, sem desconsiderar o Cajueiro, que claro que causa esse desconforto e tem que ser discutido, mas acho que o Cajueiro, ele é exatamente, talvez, um exemplo do que pode acontecer, que foi denunciado no debate ontem, que é, e a zona rural vai virar o quê? Vai virar industrial ou vai virar periferia? Vai virar o quê? Então, esse é um grave problema que tem que ser discutido. O plano diretor se critica, mas se pouco é propositivo no plano diretor, ou seja, não concordo com esses pontos e deveria ser assim, sinto falta disso no plano diretor. Sinto falta também da questão do plano de cultura. Um ponto também que saiu muito caro ontem, que foi pouco trabalhado. A gente está numa crise cultural muito grande nesse período de pandemia e eu achei que a questão cultural foi pouco trabalhada. E sempre que é trabalhado no debate, a gente é acostumado, faz entrevista, faz sabatina, eu não vejo nada concreto, só vejo alimentar a cadeia produtiva, economia criativa. Mas como? Com que recurso? Com que dinheiro? De que forma? De que jeito? Então, existem alguns pontos que eu acho que eles são fundamentais, que a gente precisa trabalhar e explorar mais desses candidatos, cobrando mais deles para que eles apresentem propostas e como o próprio Felipe fala mesmo. O Duarte Júnior foi o único que citou, e ele tinha feito isso já que é a questão do orçamento. Que ele colocou lá, o 3,5 bi. Aí ele falou, vou usar metade para educação e a outra metade para a saúde. E aí a gente sabe, né, que a questão do orçamento, ele está comprometido 95% dele, sobra 5% só para o investimento. Então, assim, tem coisa complicada de prometer porque não é viável. Então eu acho que assim, tornar a proposta viável, porque eu vou fazer mais um terminal, 3 terminais de integração, isso, mas qual a viabilidade? De que forma isso vai dar agilidade no trânsito? Com que dinheiro? Não, é que eu vou buscar recurso. Buscar recurso é muito vago. Não, porque existe um recurso assim, parará, que pode. Então, eu sinto falta desse estudo, que é o que o Felipe está falando, prévio, vou fazer assim, vou buscar aqui, vou trazer assim, é possível fazer desse jeito. Guarde essa agendinha para sabatinho, nós Saldanha, que nós vamos, Está toda aqui. Antes de passar para as considerações finais de cada um, eu quero dizer que essa questão, professor, da zona rural é muito complicada. Primeiro, zona rural é só o nome, não existe estímulo nenhum, não é levada tecnologia nenhuma para que se desenvolva uma agricultura familiar, e agricultura familiar não é agricultura de subsistência. Nós poderíamos estar aqui plantando toda a alface, o agrião, o tomate que a gente consome para não precisar comprar do Piauí e do Ceará. Nunca houve isso. Outra coisa, a zona rural já está estropiada, porque construíram um monte desses condomínios Minha Casa Minha Vida em lugar barato, porque a zona rural era de terreno barato, para vender para pobre, sem levar escola, sem levar posto de saúde, sem levar transporte coletivo, sem levar nada. Simplesmente já destruíram a zona rural. Mas esse debate nós vamos fazer em outra oportunidade. 45 segundos, Felipe, de considerações finais do programa de hoje. É só reiterar exatamente isso, se preparem. Se preparem, porque vem sabatinas, vem debates, não só aqui, mas em outros também. A imprensa escrita também está trabalhando, a rádio está trabalhando isso. Vocês precisam saber se apresentar.
Mas o que nós queremos saber é como vocês vão resolver o problema administrativo e financeiro. O prefeito que está saindo não é mais candidato e já tem 62%. Vocês já pensaram em entrar sem saber como, quando e por que vocês vão resolver os problemas com um prefeito saindo, vamos dizer, com 70%, 80%? Já entra em baixa. A verdade é essa. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Danilo. A minha dúvida é sobre a real utilidade dos debates para se saber se de fato algum prefeito vai ser bom, eficiente ou não. Porque de lábia todo mundo está cansado, então talvez a gente até saiba da personalidade de cada um, mas é impossível em debate decidir de fato quem vai ser melhor para a cidade. Porém, a gente vai ficar atento e esse primeiro momento serviu para muita coisa. E dizer gentilmente aqui, com a concessão do Geraldo, de todo mundo, dos analistas, dizer que segunda-feira começam as entrevistas com os candidatos e começarão não fazendo qualquer negócio em um formato diferente, um pouco mais extrovertido, lógico, muito respeitoso, né, levando o legado de credibilidade da Guará, mas de uma forma diferente com esses candidatos. Vamos ver como é que Silvio Antônio vai sair, como é que... Foi chamado de cara de pau ontem pelo Franklin Douglas. E vai começar com o Duarte Júnior, então vai ser interessante, vai ser o espaço que você também vai ter para decidir o seu voto. Marcos. Eu acho que o eleitor ele tem várias opções na programação da Guará, de rádio e outras emissoras para assistir os candidatos. E isso é um exercício que eu acho que ele é necessário. Ou seja, vamos combinar uma coisa, vamos dificultar. Um deles vai ganhar. Vamos dificultar, vamos fazer eles terem trabalho, vamos tornar mais difícil a vida deles. Em tempo de rede social, todo mundo pode provocar um pouquinho, mas então vamos sentar e estudar, que eu digo assim, o cidadão, estudar o plano de governo, baixa lá na internet, assiste a entrevista, faz a contradição, cobra, torna a vida dele mais difícil. Pelo menos um vai ganhar, mas diz assim, vai ganhar, mas não vai ser fácil, pelo menos, porque a gente vai estar de olho. E agora, não é só depois, é agora, cobrando. Eu acho que isso é muito importante, o eleitor exigir, vamos exigir ao máximo, né, desses candidatos, porque muitas vezes eles fazem isso com a gente, com o cidadão que está pagando imposto, tá, né? Faz o inverso agora é a hora de você cobrar e apertar eles. Muito bem, meninos, muito obrigado. Mal Gostei muito do programa de hoje, muito boas análises e como o Danilo falou, a primeira semana, gente, começou quente, não foi não? Pelo menos aqui nos analistas, hein, Felipe? Começou quente, aqui foi bom. E na semana que vem, a TV Guará dá início à sua jornada de entrevistas com os candidatos. Nós começamos pelo Boletim Guará. Lá, que vai ao ar às 12h30, nós vamos receber os candidatos a vice. Vamos receber todos. Segunda-feira recebemos o vice justamente do Franklin Douglas, do PSOL. E meia hora depois, fazemos qualquer negócio a 13h, que recebe Duarte Júnior. E de noite tem candidato no Jornal da Guará também. E assim vamos durante 2 semanas. E quando terminar essas, os analistas emprestam o horário, o espaço e os profissionais para fazer as sabatinas Guará. Uma semana de muito trabalho aqui na emissora. Teve gente aqui que dormiu muito pouco, mas que termina a semana muito satisfeita e com o coração palpitando para a semana que vem chegue para a gente trabalhar de novo. Sejam felizes, cuidem das crianças, cuidem dos idosos e cuidem de si mesmos, porque é só dentro de nós que nós conseguimos ser felizes e nós estamos sim nesse mundo para ser felizes. Todos merecem. Grande abraço, obrigado por tudo e até semana que vem.